Oi galera, a gente hoje vai falar sobre Westworld, uma série da HBO que desde Game of Thrones não emplacava algo tão relevante e que conseguisse colocar tanta gente atrás das pistas, das teorias, estudando e pensando série. Hoje a gente vai falar muito sobre tempo, violência, questões entre o que é o humano e o robô, se existe realmente uma necessidade de se criar essa divisão entre as duas coisas, se está realmente tudo muito junto, um pouco de cinema e filosofia. O interessante de Westworld é que ela começa a trabalhar com uma temática que inicialmente você suspeita que vai se tornar uma série de gênero, e ela brinca, ela joga com os muitos gêneros, ela articula eles de uma maneira para criar uma zona cinzenta entre todos eles. E essa zona cinzenta, ela vai se desmembrando e descamando, chegando no roteiro, na narrativa, na forma dos personagens, de você entender quem são aqueles personagens, criando uma dimensão muito mais complexa e elaborada para uma condução da história. Os personagens, eles vão se mostrando muito mais repletos de outras influências e tendências. Eu acho que uma das coisas mais fortes em Westworld é realmente a tendência, né? Nada é 100% uma coisa, uma exclusividade, e isso é um pouco de desconstrução do gênero, né? Se pensar o western, tudo é muito bem dividido, né? Você tem o vilão, você tem o mocinho, você tem a pessoa que precisa ser salva, e em Westworld essas coisas são sempre modificadas, né? Você começa a acreditar que a Dolores é um personagem frágil, uma boa moça, e isso vai sendo aos poucos deglutido pela própria narrativa. Westworld, né, a palavra Westworld, ela remete ao mundo oeste, né, ao faroeste, né, a esse processo histórico dos Estados Unidos, da colonização americana, que se moveu numa direção, né, direção do leste, onde começou a colonização na costa leste, para o oeste. Aí tem a corrida para o oeste, né, a corrida em busca de riquezas, em busca de terras, em busca de gado, em busca de ouro, a corrida do ouro, em busca de petróleo. Então, na verdade, quando a gente trabalha, né, esse gênero do western, está sempre associado à fronteira. A ideia de que existe uma fronteira móvel que vai se deslocando do leste para o oeste. E toda uma tradição do cinema norte-americano, toda uma tradição de Hollywood ao redor disso, né, a pensar a fronteira, pensar a frontier. Né? Um historiador norte-americano que é o Turner, né, Jackson Turner, ele escreveu em 1893 um livro que ele fala que não dá para pensar a gênese dos Estados Unidos, da sociedade americana, da maior sociedade capitalista mundial, sem pensar a fronteira. Então você tem a tradição, por exemplo, John Ford, né, que é o western clássico, que vai se situar nessa terra dos bravos e dos livres, né, a terra onde habitada, né, povoada por esses personagens da fronteira, onde você tem uma espécie de zona cinzenta da violência e do direito, do dentro e do fora, né, porque a fronteira ela divide de um lado a terra de ninguém, a no man's land, né, a terra sem lei, a terra dos índios, a terra onde não há direito, onde vige a anomia, e a terra civilizada, a terra já com a civilização americana e os seus valores ocidentais e capitalistas. Então, justamente, quando você situa a série na fronteira, você está trabalhando uma zona onde os personagens eles são fraturados, eles são atravessados por um limiar entre violência e direito. Então vai ter o xerife, né, que o xerife é sempre bruto, ele sempre tem que exercer com mais violência aquela dominação. Você vai ter os bandidos, você vai ter vários tipos psicossociais, né, as prostitutas, os jogadores, os donos dos bares,
que vive nessa iminência da violência, nessa tentativa de fundar uma civilização a partir daí. Então, também é o lugar onde você vai ter os capitalistas empreendedores e agressivos. Né? Por exemplo, no filme do Paul Thomas Anderson, Sangue Negro, que justamente discute a fronteira, uma das corridas, que é a corrida do petróleo, né, para o oeste, mostra esse capitalista que é muito ambíguo, porque ao mesmo tempo que ele traz o progresso, como ele está numa região de fronteira, ele tem que ser agressivo, ele tem que ser hostil, ele tem que ser alguém que é um livre e um forte, tem uma liberdade. Né? O John Ford, ele idealiza, né, ele constrói essa utopia americana a partir desse ideal de liberdade. Né? O Marlboro Man, o homem que respira os grandes abertos e que, portanto, se oxigena com esses grandes abertos. Então, uma coisa que eu acho na sua fala que é muito importante, que aparece muito em Westworld, é o empreendedor. Eu acho que desde o começo, né, quando a gente começa a acompanhar o Logan e o William, você tem dois personagens ali que são homens de negócios. O Logan, ele tem uma empresa, o William está começando na empresa, né, ele é o cunhado que está conhecendo o funcionamento, e lá na frente a gente vem a descobrir que é uma empresa que cresceu muito, né, porque o William, por ser o homem de preto, ele traz toda essa carga de um grande homem de negócios que subiu na vida, cresceu, um empreendimento próspero, e agora ele está atrás de novas aventuras. E o parque, para ele, se torna essa linha de fuga mesmo, né? Um escape que ele consegue ali realizar as grandes aventuras mesmo que ele pretende para a vida dele, né? Tanto que ele coloca a questão dele ser, na família, ter tido uma dificuldade com a esposa e com as filhas, porque ele se embrenhou nessa vontade de uma maneira que ele não conseguiu retornar, né? Ele não tinha o mesmo vigor na vida social dele que ele tinha no desempenho dele no parque, as motivações dele para ficar no parque e desmembrar o que estava de fato acontecendo sobre o labirinto e tudo mais. E a fronteira ela foi repensada várias vezes, né, na história dos Estados Unidos. Você tem uma segunda fronteira nos anos 60, quando há uma profunda crise de valores depois da Segunda Guerra Mundial, ao redor da Guerra do Vietnã, toda essa geração que vem do Baby Boom. E os americanos, os artistas americanos, eles, e o próprio cinema, eles repercorrem esse caminho da fronteira, essa linha móvel, né, que divide a anomia e a civilização. Você tem toda a geração beatnik, né, que vai em direção ao oeste novamente, pela estrada agora. São os filmes on the road, que vão trabalhar bastante a questão dos índios de novo, a fronteira psicotrópica, a fronteira musical, a geração on the road do Kerouac, toda essa dimensão alucinógena e rizomática da fronteira nos anos 60. E finalmente uma terceira fronteira, né, a última fronteira, que é a fronteira da internet, que é a fronteira das tecnologias digitais, que é também uma terra dos livres e dos bravos, né, onde você tem empreendedores agressivos, jovens empreendedores capitalistas agressivos, que por exemplo, o próprio Google, o Facebook, a Microsoft, tem todas essas criaturas que habitam essa fronteira digital, essa fronteira tecnológica, e o Westworld ele consegue, nesse sentido, misturar essas camadas, porque ele traz a camada de uma frontier como lugar da gênese dos Estados Unidos, ou seja, não é que a fronteira seja o ponto extremo da civilização, a fronteira é onde se gera a civilização. Ela é gerada por essa linha móvel, é o trabalho da linha. Com essa terceira fronteira, ou essa camada, que é a mutação sociotécnica que a gente vive hoje, que não é só o sentido de desenvolvimento tecnológico, mas como esse desenvolvimento tecnológico embute uma mutação antropológica do ser humano que começa a se misturar e criar zonas cinzentas e limiares internos entre o que é humano e o que é autômato, ou o que é robô, ou o que é tecnológico. Então, ele também coloca em questão uma zona cinzenta de transformação e de gênese de uma nova sociedade americana do século XXI, que envolve a questão do autômato, a questão da inteligência artificial. Então, acho que essa série ela realmente arrasta para dentro da sua temática toda essa convolução de gêneros que vão permitir vários pontos de problematização que vão se cruzando e gerando zonas de indiscernibilidade.